Ok, estamos gravando. Eu vou tirar essa orelha aqui um pouco, eu gosto de ouvir minha voz sem ser abafada. Ai, gatinha, there's nothing really I can do for you now. And you don't even talk to me normally, so why should you need me now? Yes, you can be there, my love. Então vamos lá. Pessoal, vou contar uma coisa pra vocês. Eu gravei essa aula ontem, mas a minha câmera. Outro dia ela estava aqui no tampo da mesa e eu botei uma garrafa d'água minha do lado. Eu acho que a garrafa suou e criou umidade no tampo da mesa e aí essa pocinha d'água chegou na câmera. Então tem hora que a câmera fica me deixando com uma imagem colorida, psicodélica, maluca. E ontem eu gravei e ficou assim. E eu não botei a imagenzinha minha pequenininha aqui na tela. E aí eu não vi. E aí foi 48 minutos de aula que eu gravei e não pude usar. Uma aula muito boa mesmo que eu dei, que eu tava assim a finzona de gravar mesmo, só que daí não deu certo. Então vamos fazer hoje. E aí eu fiz isso, e aí eu deixei pra fazer no fim do dia, e eu tenho que começar a fazer no começo do dia, porque no fim do dia, se qualquer coisa der errado, quem disse que eu tenho gás pra fazer de novo? Não tenho. Então por isso que eu não botei ontem. E aí eu fiquei chateadinha e tal, né? Mas vamos lá. Tudo passa. Mes premiers j'aime lire. Então, esse é o vídeo do dia 4. E nós vamos fazer uma revisão dos primeiros pedacinhos que a gente já estudou. E vocês vão ver como é que eu reviso. E vamos finalizar, que faltava 4 pagininhas para a gente acabar. Então, vamos lá. Para quem são esses vídeos meus aqui? São para quem quer falar francês. A maneira como eu ensino e a maneira como eu estudo não é para quem quer fazer francês. Porque eu explico isso para os meus alunos. Fazer francês, o Brasil inteiro e o cachorro dele faz. Ah, você faz inglês? Ah, eu faço. Onde você faz inglês? Ah, eu faço no curso tal. Ah, eu faço também. Eu faço com o professor tal. Seu filho faz inglês? Meu filho faz inglês. Ah, meu filho também faz inglês. E nessa de fazer inglês, fica todo mundo fazendo inglês e falar que é bom, ninguém fala. E eu nunca fiz inglês e eu falo. E quando eu ensino diferente, tá? Então, vamos lá. Porque eu sou contra fazer inglês, tá? Por mim, ninguém fazia inglês. As pessoas falavam em inglês. Just like me, just like I do, you know. But that's not what happens. Então, no começo, quando eu fui dar aula, eu idealizava aquilo ali, né? Curso de inglês e tal, que eu nunca tinha feito. Eu cheguei lá pensando que ia ser a meca do saber do inglês. E aí não era. E aí eu comecei a dar aula, seguindo a cartilha deles lá, né? E, especialmente no começo, um curso só não enche tua agenda, ele não te dá um monte de turma. Então, você pegava uma turma aqui, duas ali, uma e meia acolá. Então, eu dava aula, principalmente no começo, em vários cursos. E eu morava numa cidade pequena, eu morava em Macaé, no estado do Rio. Então, os cursos eram todos perto um dos outros, ali no centro da cidade. E aí, eu dava aula nos cursos ali. E eu vi que as pessoas sofriam para aprender. E daí eu comecei a perceber os motivos pelos quais isso acontecia, né? E ao longo do tempo eu pude ter uma percepção consciente do que de fato foi o processo meu. Porque antes eu não tinha, eu só passei por ele. É igual você nascer, aprender a falar português, você nunca parou pensando, como é que foi que eu aprendi a falar português? A maioria das pessoas nunca se questionou isso, certo? E isso é um dos motivos que leva a gente a, quando vai aprender inglês e é apresentado da maneira errada, a gente acha que é aquela ali. Porque a gente não parou para comparar como é que foi que eu aprendi português. Porque, reparem, o jeito que a gente é ensinado inglês e o jeito que aprendeu português é muito diferente. Mas, enfim, não quero explicar muito essas coisas agora. Essas coisas são importantes de eu explicar. Eu já expliquei um pouco, eu vou explicar mais. Mas hoje não é isso que eu quero fazer. Hoje eu quero cair dentro do francês. Então, vamos lá. Desculpem, estou fungando, o tempo está meio esquisito e eu sinto muito o tempo. Sou uma pessoa muito alérgica. Então vamos lá, eu devia ter pego um lencinho, mas eu não peguei. Então eu abri aqui o nosso PDF do Mes Premiers J'aime lire.
Les exploits d'Eliot e les exploits d'Eliot. É assim que fala? E peguei aqui o áudio. Quando eu escolhi essa historinha aqui, que eu escolhi assim na doida, porque vocês vejam, eu tenho muitas aqui. Eu baixei muitas, encontrei muitíssimas na internet e baixei tudinho, tá tudo aqui. Então, assim, não vai faltar, certo? Não vamos passar fome aqui, não. Aí eu escolhi a esmo. Por que que eu escolhi a esmo, pessoal? Porque quando a gente aprende o nosso idioma nativo, a gente não aprende, não tem uma filtragem. Ó, segura isso aqui que é difícil, não vamos falar nada que é difícil na frente dessa criatura, vamos só falar coisinha fácil. Não. Tudo bem que as coisas que são faladas com a gente, diretamente com a gente, no começo são poucas, são fáceis e tudo mais. Mas a gente está no meio ali do movimento, no meio da ação, certo? A gente está, digamos, na sala, sentado no colo da mãe da gente, no sofá. E aí o pai da gente está vendo o Jornal Nacional. Ninguém fala, ih, ela não vai entender nada, ele não vai entender nada. Vamos botar de novo na Dora Aventureira, ou sei lá, na Peppa. Não existe isso. A gente está ali tendo input auditivo de todo o modelo o tempo inteiro. Então, a gente não começa aprendendo idioma nativo cheio de medinho. Ai, por favor, me dá aí o mais facinho que você tem. Não é assim. E aí vocês acabam internalizando, por causa da maneira como idiomas estrangeiros são apresentados pra gente aqui no Brasil, vocês acabam internalizando isso, que vocês têm que fazer um negócio que é super facinho, que é super. Olha, não botei minha imagem aqui de novo, posso estar falando com a cara cor-de-rosa e não sei. Não tô, ainda bem, ufa. Então, uma das coisas que eu percebi com o tempo foi isso. A gente não começa com um português de iniciante. Não existe isso. Não tem essa, certo? E aí segura certas coisas só lá pra frente. Não, porque o nosso cérebro, ele aprende fazendo ligações. Então, se você é que nem a criatura nasceu, tudo bem que a gente. Eu vou fazer uma comparação aqui que, bom, eu espero que funcione. Vamos lá. É igual eu ficar dando para uma criatura só é, aguinha com açúcar. Só aguinha com açúcar, só aguinha com açúcar, né? Porque, ou só leite de peito da mãe. Tudo bem que logo que o neném nasce, ele recebe só leite de peito, mas não demora muito, ele começa a receber outros alimentos. Então, o leite de peito é maravilhoso? É. O leite materno é maravilhoso, mantém a criatura viva, tarará, tarará. Sim, mas não pode ficar para sempre só nisso, certo? É rápido que começa a introduzir outras coisas. Não demora muito tempo. O neném tem 6 meses, já começa a dar um purezinho de cenoura fervidinha, já começa a dar um negocinho, certo? Então, e a linguagem, ela é even more so desse jeito que ela acontece. Porque se eu fico só falando só palavrinhas, só hello, my name is não sei o quê, good morning, how are you, só coisinhas muito simples, perde até o interesse para a criatura. Perde até o interesse. Então, vocês vejam, eu peguei essa historinha. Quando eu peguei essa historinha, o que que acontece? Aqui, ninguém. Não está sendo falado coisas só fáceis, estão sendo falado coisas do que está acontecendo ali. Independente se uma palavra é deemed easy or difficult, se a palavra é tida como difícil ou fácil, ou a construção, ou o que for, tá ali. Porque nesse contexto aqui faz sentido, é usado, então tem que estar ali, certo? Então, é o que eu expliquei para vocês. O pedaço de linguagem que vai vir pra gente, a porção, o pratinho a nutrição de linguagem que vai vir pra gente, indifere. É que nem, digamos, a criança que já come tudo, né? Ela tem que comer o que tu botar na frente dela. Se ela for ficar de 9 horas e não comer, a prejudicada vai ser ela. Então, mesma coisa aqui. É, não tem essa de. Ó, vou contar pra vocês. Quando eu comecei a aprender inglês, que foi de uma maneira muito informal, quando eu era pequena, porque a minha mãe gostava de cantar inglês dentro de casa,
A minha mãe, e eu tenho essa percepção de que eu sempre soube inglês, por quê? Porque quando ela cantava I say a little prayer for you, e esse tipo de música, né? Qual outra que ela cantava, como é que é? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Quando eu cantava essas coisas, eu não tinha essa neura, essa preocupação. Ah, isso aqui é iniciante, isso aqui é a primeira liçãozinha do livro. Não, aquilo era uma coisa que era o inglês que estava se apresentando para mim. Então eu pegava ele para mim. Eu tinha interesse, né, em participar daquilo com a minha mãe. Eu achava bonito ela cantando. Eu sentia que era uma coisa alegre, animada e tal. E aí eu cantava também. Eu fazia o que a gente faz quando a gente é criança. Ouve, copia. Ouve, imita. Ouve, faz igual. Então, super funcionou. Essa exposição, por mais informal e não muito sistemática que ela foi, mas ela acabou sendo suficiente para abrir meu ouvido, para eu brincar de falar. Com certeza, no começo eu não falava tão direito assim. Mas para a criança não importa, a criança não se aveste de falar errado. Se na época que a gente está ali como criança, tentando falar e falando errado, a gente fosse se avexar e parar, desistir, é difícil. A gente não estava falando hoje. Então, abriu meu ouvido, me deu oportunidade de prática de produzir fala, eu estava ali produzindo fala, até que ficou bonitinho, e me deu a percepção, a mentalidade, o sentimento, a sensação de que aquilo era algo que fazia parte da minha vida, algo meu, e não só algo que os outros, gente metida, gente que se acha melhor do que os outros, faz. Não. Minha mãe estava ali cantando, alegrona, e eu também. Então, e não, ela não chegou assim, ó, vamos cantar uma musiquinha de neném aqui, né? É, head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Poderia, mas ainda assim, se ela fosse ficar só nisso, não ia ter elementos suficientes para o meu cérebro começar a fazer todas as sinapses e na velocidade que fez, que precisava. Então, não tem essa necessidade de ser uma coisa que alguém foi lá e classificou como fácil ou como iniciante. Por isso que eu peguei aqui, ó. Eu quero aprender a falar as coisas que todo mundo fala quando as coisas acontecem no dia a dia. Situações de vida. Então, isso aqui é uma situação de vida que está sendo narrada nessa historinha. Então, por isso que eu peguei essa historinha. Como poderia ter pego outra, certo? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos revisar os pedaços que a gente já fez. Então, vamos lá. O primeiro áudio é esse aqui. Como a gente já fez algum treino, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Mes premiers j'aime lire. Quando eu posto as aulas, e né, boto aqui no, esqueci o nome, no YouTube. Depois eu vou e assisto. Me dá uma coceira de assistir. Quando eu assisto, eu tô revisando aquele francês todo de novo. Eu tô vendo uma aula de alguém me dando a aula. Eu até esqueço que é eu que tô dando a aula. E aí eu começo a brincar de produzir fala de novo, repetir junto, falar junto, tá, tá, tá. E nisso eu vou o quê? Gravando as frases aqui. Então, eu acho que eu gravei algumas. Vamos lá. Mes premiers j'aime lire présente un roman écrit par Claire Clément. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Chapitre 1. Une vraie mission. Elliot a 6 ans et un grand désir. Elliot a 6 ans et un grand désir. Aller, il aimerait aller à l'école tout seul. Il aimerait aller à l'école tout seul. Lembrei do aimerait. Il aimerait aller à l'école tout seul. Um, Ses parents ne veulent pas
car c'est trop loin. Ses parents ne veulent pas car c'est trop loin. Mais c'est samedi. Son papa lui annonce. Elliot, il y a quelque chose que tu peux faire tout seul. C'est aller chercher du pain. Super! S'exclame Elliot. On dirait que je suis un chevalier et que Sa Majesté le Roi m'a confié une mission. Essa é a primeira página. Vamos ver se eu fiz certo. Se eu lembrei de tudo. E eu não fiz um esforço assim, ai, deixa eu decorar isso aqui. Não. Mas eu estava aberta para decorar. Fiz o que é necessário para decorar, que é ver, 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 ver. Nem vi tantas vezes assim, tá? Decorei. Vamos ver lá se eu esqueci alguma coisa. Chapitre 1, Une vraie mission. Elliot a 6 ans et un grand désir. Il aimerait aller à l'école tout seul. Ses parents ne veulent pas, car c'est trop loin. Mais ce samedi, son papa lui annonce. Elliot, il y a quelque chose que tu peux faire tout seul. C'est aller chercher du pain. Não sei se eu errei alguma coisa antes. Eu estou com a impressão que não. Super! S'exclame Elliot. On dirait que je suis un chevalier et que Sa Majesté le Roi m'a confié une mission. Gente, agora eu sei, pode ser que eu sei isso aqui. Eu não estou fingindo que eu aprendi. Eu aprendi, tá? Então vamos para a próxima. Deixa eu lembrar. Elliot demande. Je peux prendre mon épée? Ses parents s'écrient en chœur. Non? Pas d'épée dans la rue. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Vamos ver. Não, não esqueci nada. Elliot demande. Je peux prendre mon épée? Ses parents s'écrient en chœur. Non? Pas d'épée dans la rue. Gente, que maravilhoso! Ó, beautiful, hein? Não tô precisando tocar nem o áudio. Agora a próxima página. Eu não sei se eu gravei. Eu não gravei, não. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ler ela. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Essa aqui eu não sinto que eu decorei, mas vou tentar. Vamos lá. Vamos ler mais uma vez, tá? Porque, de novo, vejam só, é gostoso saber que decorou, que, né, aprendeu, que pegou aquilo ali, que reteve e tal? Porque é um exercício, é uma musculação para o cérebro você também ter decorado. Não porque eu fiz força para decorar, mas é porque eu vi tanto e eu tô sabendo tão bem que é fácil para eu trazer de volta. É tipo assim, ó, eu explico para os meus alunos, né? Quando você vai decorar uma letra de música, tem aluno que faz corpo mole, acha que eu tô pedindo alguma coisa indevida, que ele decore a letra de uma música curtinha. Só que o que que eu explico para o aluno? Quando você aprende a letra de uma música, as coisas que estão sendo ditas na música, né, estão sendo ditas de uma maneira ótima, tá? Então, pode ser que exista outras maneiras de dizer a mesma coisa em inglês, por exemplo, naquela música em inglês. Mas elas estão sendo ditas na música de uma maneira ótima, otimizada. É a melhor maneira que tinha de dizer aquilo ali, é a que está na música. Via de regra, né? Às vezes pode ser que não, mas a maior parte do tempo sim. Então, quando você sabe inglês muito bem, ou francês, não é nem que você decorou aquilo ali. Ai, deixa eu decorar essa frase aqui. Não. É porque você sabe tão bem que faz muito sentido dizer daquele jeito ali. Então, você decorar a música não é só um decorar, é um saber que é aquele jeito ali, que é o melhor de dizer. E ele faz sentido para você. Então, vira duas coisas ao mesmo tempo. É você recrutar a informação de volta, no sentido de lembrar, mas é você também
dizer da maneira ótima. E aquilo fazer tanto sentido pra você dizer daquele jeito que não tem por que você não saber dizer daquele jeito. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, isso é muito, muito verdade. Então, quando a gente pega um conteúdo, né, no nosso idioma alvo, seja inglês, seja francês, um conteúdo autêntico como esse aqui, esses livrinhos aqui não foram feitos para aprendizes estrangeiros de francês como segunda língua. Isso aqui foi feito para criança francesa, ou seja, para um falante nativo de francês. Então, é um conteúdo autêntico. Também, claro, tem conteúdo autêntico voltado para o público adulto, né? E eu não tô falando que, tô falando normal, só com questão da idade. É, mas, como eu sou iniciante e eu quero pegar um francês do dia a dia, geralmente, livro para adulto não tem muito linguajar do dia a dia, né? Verbos de ação do dia a dia, parará, parará. Então, e eu vejo que isso é um gap de vocabulário, que pelo menos no inglês, e com certeza no francês também deve ser assim, o aprendiz adulto chega para mim. Então, ele já estudou inglês um pouco, aí ele acha que ele. Aí ele já fez um pouquinho de aula de business English, conversation, blá, blá, blá. Aí você vai falar as coisas mais comuns e a pessoa não tem o vocabulário. Então, isso tem muito. Então, como eu quero ter um inglês do resto um francês do resto do chão mesmo, da vida, do cotidiano, ali, chão de fábrica, digamos assim, entendeu? Eu não tô preocupada com management, or to be a CEO, eh, just now, you know? That's not what I'm looking for here. Então, eu vou e pego um conteúdo para criança, porque aí ele vai me dar um vocabulário que eu vou usar muito mais prontamente, tá? Um repertório linguístico que vai ter muito mais utilidade para mim no primeiro momento. E no primeiro momento, o que que eu quero fazer? Um diálogo interno, certo? Nas coisas que eu faço. Ai, vou me sentar aqui, vou ligar o computador, vou dar aula para meus alunos. Ah, vou pendurar essa roupa na corda. Ah, vou ligar para não sei quem. Ah, vou ler esse livro aqui. E me dá um diálogo interno e me dá a possibilidade de começar a usar com meus filhos dentro de casa, certo? Que aí fica a via de mão dupla. Eu tô usando para mim e tô fornecendo para eles. E eles estão aprendendo sem saber e sem fazer força. Maravilhoso. Foi como eu fiz com o inglês. Então vamos lá. Vamos ler essa página de novo. Vamos até ouvir ela aqui no áudio. Vou botar aqui mais para frente. Deixa eu ver se tá aqui. Une vraie mission. Elliot a une mission. Aqui. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher. Lui parle sérieusement. Pas d'épée dans la rue. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Ok, vamos fazer essa. Son papa lui parle sérieusement. Écoutez-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. E aí, esse pedacinho aqui, ó, eu notei que eu vou precisar olhar para a cara dele, tipo assim, pegar esse pedacinho do francês aqui que eu vou mostrar agora aqui para vocês e olhar no olho. Ele e eu, e a gente vai ter que se olhar, a gente vai ter que ficar cara a cara e passar um tempo se olhando, olho no olho, porque ele tá um pouco ainda nebuloso para mim, a sequência de palavrinhas aqui. Então é isso aqui, ó. Car tu pourrais être tenté par le jeu. Então, eu tanto vou escrever ele aqui, e o fato de eu ter escrito, não só ficar olhando, passando o olho, né? Alisando ele com o olho, né? Como ler no francês, parece até alisar, lisant, fiquei aqui lisant o negócio. Não, peguei para escrever, então já dá uma outro nível de absorção, de percepção. Eu estou lidando com ele manualmente, eu peguei e escrevi ele, eu reparei mais nele. Agora eu vou tacar ele no tradutor, porque eu quero reparar palavrinha por palavrinha o que que ele é. Então, vamos lá. Vamos botar aqui o francês.
Deixa eu tirar a frasezinha da frente aqui. Então, vamos olhar aqui, ó. Palavra por palavra, para eu entender. Porque eu tô vendo que eu tô sentindo falta de entender o que cada palavra é. Porque você poderá. Eu acho que o pourrait é mais um poderá do que um tu peux, que você pode. Être, o être eu acho que é um estar ou um ficar. Então, eu acho que ele fez uma versão livre aqui muito mais do que uma tradução, tá? Então, eu acho que é porque você poderá ficar tentado, um particípio aqui, certo? Pelos jogos. Então, eu também vou fazer um outro lance aqui que agora eu tô vendo que vai ter um valor, vai ser legal de eu fazer. Eu vou pegar a mesma frase, vou botar ela aqui embaixo, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar uma palavra embaixo da outra. Isso aqui me dá uma maneira de trabalhar com as palavrinhas e com a própria frase que me ajuda entendendo ela tipo em etapas, digamos assim, e em sequência. O fato das palavras estarem dispostas visualmente assim, umas embaixo das outras, tem um certo efeito que eu percebo. Didático, digamos assim, me ajuda. Então vamos lá. Car. Por quê? Por quê? Tu. Você. Pourrait. Poderá. Être. Ser ou estar ou um ficar. Eu acho que literalmente é um estar aqui no caso. Poderá estar, mas com o sentido de ficar. A gente usaria o ficar aqui no português. Certo? De novo, tá dizendo a mesma coisa, mas a escolha de palavreado ligeiramente diferente. Deixa eu ver se eu consigo reposicionar a câmera para eu ficar menos de lado. Eu continuo super de lado, né? Talvez se eu fizer assim, ai, socorro, sorry. Ia ficar mais assim, para ficar mais de frente. Peraí, deixa eu baixar um pouco a cadeira. Como é que baixa a cadeira? Hum. Eita! Baixo. Ai, deu um tranquinho aqui. Será que eu tô menos de lado que assim? É, hum, like this? Perhaps, yes. Então vamos lá. Tenter, tentado. Par, por. Ler, os. Jogos. Então, agora eu vou pegar cada palavrinha e botar aqui. Não todas, porque, tipo, algumas são bem óbvias. O car é só porque mesmo. O ler é só os mesmo. O é só jogos mesmo. Mas algumas aqui eu vou botar aqui. Então, vamos lá. Ele me deu essa versão livre, Herbert Richards, aqui. Porque você pode se sentir tentado pelos jogos. Sim, porque é como a gente in the end, would have said it in Portuguese anyway. É como a gente teria dito em português. Most likely é a maneira ótima de falar em português, certo? Mas vamos ver o que ele de fato disse, porque eu tenho que ter esse entendimento para quando eu ver essas palavras de novo, e elas, né, desse jeitinho aqui, tipo, umas acompanhadas das outras, like this here, eu quero reconhecer. Então vamos lá. Então eu vou apagar aqui e vou botar primeiro a pourrait. Antes, deixa eu botar a frase de volta. Vou dar um print e vou pegar esse pedacinho aqui. Então, vou botar aqui, ó. Eu quero pegar esse pedacinho aqui, porque eu não quero esquecer. Não, acho que o print complicou, vou fazer de outro jeito. Eu vou pegar ela aqui. Eu quero salvar essa versão que ele me deu aqui e ver o quão cada palavra vai diferir na tradução literal de cada palavra. Então, vamos lá. Vou abrir um outro bloquinho de texto aqui, uma caixa de texto aqui. E vou botar a tradução que ele me deu aqui, tá?
Então, vamos lá. Agora, eu vou botar palavrinha por palavrinha essas que eu falei. Acho que ele não botou exatamente. E, de novo, ele não botar exatamente não quer dizer que ele tá errado. Não, ele tá muito certo de botar como que é a maneira ótima que o português transmitiria aquela mesma ideia. Porque o português, muitas vezes, vai transmitir com exatamente as mesmas palavras, mas às vezes ele vai fazer uma escolha de palavras diferente. Então, vamos lá. Eu quero ver o porré. Poderia ou poderá. Você poderia ficar, certo? Então, poder ia. Ia poder, poderia. Ou seja, poderá, como eu botei aqui. Mas aí eu vou acrescentar aqui o poderia. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui um ponto e vírgula e vou botar aqui o poderia que ele me deu. E vocês vejam que ele lá botou pode. Ele trouxe tudo para um presente, ele reduziu tudo para o presente. Mas tinha essa inflexão de outro verb tense, outro tempo verbal, né? Então, é igual quando a gente fala para alguém assim, sei lá, você furou o pneu na estrada, aí você encontra alguém e fala assim: Moço, você pode me ajudar? Ou moço, você poderia me ajudar? São tempos verbais diferentes, mas os dois servem para a mesma coisa. Então, vocês vejam aí como que isso é interessante, né? Eu acho que não tá ainda direito como que a minha aluna falou para eu fazer. Não tô sabendo fazer. Eu vou ter que ver. Então, nós vimos o pourrait. Vamos ver o être. Être. Ser, tá vendo? Ó? Ser ou estar. Mas aí tá ficar. Você pode ficar tentado pelos jogos. E ele já transformou o ficar em outro verbo ainda, o sentir. Então, assim, ele fez totalmente uma versão livre mesmo, né? Então, vamos anotar aqui o être. Que ele botou aqui o ser, né? Tanto que o peut-être pode ser, né? O tenter tá certo. Era só esses mesmos que eu queria. O pourrait être. Então, realmente, confirmei que ele fez uma versão ali. Tudo bem, mas agora eu entendi da onde ele partiu para fazer se desdobrar em uma outra coisa que no fim é a mesma coisa, né? Very good. Então, eu vou apagar tudo aqui, vou voltar lá. E aí, eu vou ler mais uma vez e depois eu vou tentar falar sem ler. Son papa lui parle sérieusement. Sérieusement. Écoute-moi, écoute-moi. Eu acho que eu quero ouvir mais uma vez. Vamos ouvir mais uma vez? Vamos. Pas d'épée dans la rue. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Muito bem. Então aqui eu vou fazer um negócio que eu até estava fazendo com a minha outra aluna ainda, se não me engano, ontem, mais cedo, que é fazer uns bloquinhos de como isso aqui acontece na fala. Son papa lui parle sérieusement. Son papa lui parle sérieusement. São três. Son papa lui parle sérieusement. O lui parle sai junto, lui parle. Não é son papa lui parle sérieusement. Não, é son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Écoute-moi, Elliot. São dois bloquinhos aqui. According to my understanding. Pour aller à la boulangerie. Então, vamos ver aqui. Pour aller. O pour aller, ele sai junto. Pour aller. À la boulangerie sai junto. E aqui o quadradinho vai sair separado, mas entendemos que é junto. Tu dois marcher. Tu dois marcher é uma fala só, um fôlego só. Tu dois marcher au milieu du trottoir. Au milieu du trottoir é um fôlego só. Puis, prendre la rue piétonne. Isso aqui é um só. Prendre la rue piétonne.
Tu n'entres pas dans le square. Tu n'entres pas dans le square. Car tu pourrais être. Car tu pourrais être. Car tu... Vamos ouvir esse pedaço aqui pra gente ter certeza? Vamos. Vamos lá. Tu n'entres pas dans le square. Tu n'entres pas dans le square. N'entre pas. N'entre pas. Então, aí é um ritmo importante. Eu vou fazer uma marcação aqui. Eu vou pegar e botar uma linha embaixo aqui, mais grossinha, tipo assim. Aqui, ó. Tu n'entres pas dans le square. Certo? O que mais que ele fala? Car tu pourrais être tenté par les jeux, Peraí, não peguei. puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square. Tu n'entres pas dans le square. Tu n'entres pas dans le square. Car tu pourrais être tenté par Car tu pourrais être tenté par les jours. Então, aqui, não tá ficando muito instintivo para mim aqui como vai ficar, mas vamos lá. O car tu pourrais. Car tu pourrais être tenté. Car tu pourrais être tenté. Car tu pourrais. Aí eu vou botar o être tenté par les jours. É um. E oublier ta mission é outro. Então, vamos lá. Ouvir mais uma vez, percebendo os bloquinhos, aí tentar fazer. Ses parents s'écrient en chœur « Non, pas d'épée dans la rue !» Son papa lui parle sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Eu percebo um O aqui, quero marcar esse O. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Sérieux, sérieusement, sérieusement. Deixa eu ver se tem som de vogal muito marcado depois desse Z. Esse som de Z. Eu não percebi isso ainda, quero ter certeza. Vamos ver. Ses parents s'écrient en chœur « Non, pas d'épée dans la rue !» Son papa lui parle sérieusement. Sérieusement, 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 sérieusement. Vamos botar no tradutor essa palavra? Vamos lá. Vamos ver. Sérieusement, Aqui ela falou sérieusement, 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 sérieusement. sérieusement. Aqui eu fiquei na dúvida. Vamos ver. Pas d'épée dans la rue. Son papa lui parle sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Não senti que ele é tão demorado que ele saia aberto, sérieusement. Eu vou botar um sérieusement. Zement aqui. Vou botar um i, sérieusement. Sérieusement. Bon. Son papa lui parle. Ah lá, vamos lá. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tudo vai marcher au milieu do trottoir. Então, esse o aí também ela fez um, né, bem marcadinho. Então, eu vou fazer também. Vou pegar aqui au milieu do trottoir, para eu lembrar dessa ênfase aí. Né? Que teve essa variação na fala dela, não ficou igual. Tudo vai marcher au milieu do trottoir. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Muito bom. E nisso, gente, eu tô não só treinando o ritmo da minha fala, a entonação, o sotaque, percebendo melhor os sons de vogal, quais de fato são, para não fazer A quando é O, não fazer E quando é A, não fazer O quando é E. E também eu estou vendo, decorando sem fazer esforço consciente para decorar.
Então, vamos lá. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, vamos de novo. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Vamos de novo que dá para melhorar. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans le square, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Então, agora eu vou tentar fazer decorado a primeira parte. Então, vou fazer uma vez a primeira parte, sem ser decorado. Lendo. Aqui, ó. Tem a rue piétonne. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Vamos ver se foi certo. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot, pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Muito bem. Agora a segunda parte. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux, et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Tu n'entres pas dans les squares. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Então, vamos lá. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier sa mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Vou tentar de novo, vamos lá, fecha o olho. Fecha os olhos. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier sa mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. E agora vamos fazer tudo, tá? Então vamos lá. Vou até tirar isso aqui da tela, vou botar outra coisa. Vamos lá. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier sa mission. Un chevalier n'oublie jamais. Era o ta mission antes. Agora, então vamos lá, vou do começo. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Deixa eu ver se foi tudo certo. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission. Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Então, agora eu vou fazer mais uma vez, para vocês acompanharem o texto na tela e ver se eu estou fazendo certo. Son papa lui parle sérieusement. Écoute-moi, Elliot. Pour aller à la boulangerie, tu dois marcher au milieu du trottoir, puis prendre la rue piétonne. Tu n'entres pas dans les squares, car tu pourrais être tenté par les jeux et oublier ta mission.
Un chevalier n'oublie jamais sa mission. Fiz tudo certinho. Então, vocês veem que, né, não a gente acaba decorando. E é um exercício mental de nível superior. É você, além de ir os 1000 passos, que é olhar isso aqui, estudar isso aqui, é você ir os 2000, certo? E aí, quem sai no lucro? Você mesmo. Então, vamos lá. Isso tudo nós estamos revisando as coisas que nós vimos nas aulinhas anteriores, nas nossas sessões de estudo anteriores. Aí, essa aqui a gente também tinha feito. Deixa eu ver a próxima. Também. Aí, depois que vem o que a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá. Estamos dando aquela revisada boa. Que agora é o quê? Reforçar o reconhecer essas palavras, né? Fixar bem elas e o falar bem elas, certo? Porque a nossa mente e a nossa boca, porque quando a gente pensar nelas, a gente vai pensar elas em sons. Então, se são sons que a gente reproduz bem, uma coisa ajuda a outra. Então, vamos lá. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Aí, aqui eu não peguei ainda os fluxos da fala, certo? Então, eu vou fazer aqueles bloquinhos para pegar também. Tu donnes. Perdão, gente, tô tomando muita Coca-Cola hoje. Tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis tu refais le chemin en sens inverse, en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Muito bem. Vamos ouvir eles fazendo, porque, né? Nothing beats exposure to the native speech. Então, vamos lá. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment « Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Então, vamos lá. Je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Então, vamos fazer os bloquinhos aqui. Je voudrais une baguette. Je voudrais une baguette. Tudo junto aqui. Ah, eu esqueci de botar a linha mais fina. Deixa eu consertar aqui. Botar a linha mais fininha, para não ficar muito... Je voudrais une baguette pas trop cuite. É cuite que ela fala mesmo? É, porque a gente viu, né, o cuite, cuite. Eu falei que era o francês falando cuite. Fica cuite. Pas trop cuite. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Saiu num só, eu acho, pra mim. Da maneira como eu percebo. S'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent. Tu prends la baguette. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Então vamos voltar um pouquinho para pegar do começo esse. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment « Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. » Tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, Tu la tiens bien, tu la tiens bien. Vamos lá fazer o tu la tiens bien. Tu la tiens bien. Pour qu'elle ne se casse pas. Pour qu'elle ne se casse pas. Voltando, voltando ou continuando? Voltando um tantinho de nada. tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin en sens inverse, en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Elliot Peraí, vamos lá. Então agora vamos falar. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent, tu prends les baguettes, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin en sens inverse, en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Muito bem. Então, agora aqui pra gente, como a gente retém as ideias mais fácil em português, eu vou dar uma lida em português. O pai do Eliote continua. Na padaria, você diz com educação. Bom dia, eu quero uma baguete, não muito assada. Por favor, madame. Você dá o dinheiro, você pega a baguete, você a segura direitinho, bem, para que ela não se quebre.
Depois você faz o caminho no sentido inverso, permanecendo sempre na calçada, sobre a calçada. E você não faz carinho nos cachorros, entendeu? Joia. Então vamos ler uma vezinha a gente aqui em francês. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite. S'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent. Tu prends la baguette. Tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin sans inverse en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Bom, então agora vamos lá. Les papas d'Eliot continuent. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette, pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin en sens inverse en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Agora deixa eu ver o negocinho aqui. Tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis tu refais le chemin en sens inverse. Aqui ficou meio foi difícil de eu lembrar. En restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Então agora eu vou ler de novo lendo com os olhos e daí vou falar sem olhar. Le papa d'Eliot continue. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette, pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin en sens inverse en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens, tu as compris? Vamos lá. Les papas d'Eliot continuent. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette, pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent, tu prends la baguette, tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Puis, tu refais le chemin sans inverse en restant toujours sur le trottoir. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Então, começa a ficar natural para mim, né? Saber que se eu for falar, e você não faz carinho nos cachorros, e tu ne caresses pas les chiens. E por assim vai. Porque são frases que, se eu quiser falar elas, é assim que eu tenho que falar elas. E em português, eu já ouvi elas tantas vezes, né? E as possíveis versões delas, que eu acabei decorando todas. Então, eu quero ir decorando aqui também. Eu não olhei a hora que eu comecei. Mas vamos tentar terminar essa historinha hoje, pessoal. Ai, não garanto, porque nós estamos revisando e eu tô bem cansadona, certo? Mas é aquela coisa, não tem aquela ansiedade, a gente não tem um problema, tá? Vou explicar para vocês, ó. Aqui um insight professoral que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Na descrição do primeiro vídeo, do primeiro dia do desafio, eu falei. Eu vou estar passando os insights professorais para vocês, tá? Uma das coisas que eu percebi como professora de curso de inglês, pelo tempo que eu fui professora de curso de inglês, de curso de idioma, é que quando você vai lá e você assina o contrato, eles não estão comprometidos com você aprender. Não é problema deles. Pode ler o contrato, não está escrito lá que você vai aprender nada. Está escrito que, num período de tempo X, eles vão dar um conteúdo programático Y. E esse Y está dividido. Então, no primeiro trimestre, eles vão dar Book 1 e Book 2. No segundo trimestre, Book 4, Book 3, Book 4. No terceiro trimestre, Book 5, Book 6. Whatever. Qualquer que seja o ritmo, o pace que eles vão estar dando, ministrando conteúdo para vocês. Então, eles estão se comprometendo ali com ministrar um certo conteúdo num certo tempo. Então, se aquele trimestre, ou bimestre, or whatever, eles se comprometeram a ministrar o conteúdo contido no Book 1 e no Book 2, é isso que eles vão passar.
Se por acaso você não aprendeu alguma coisa, não internalizar alguma coisa, continuar não sendo capaz de usar alguma coisa, não aprendeu, não entendeu, azar o seu. Porque naquele tempo eles vão comer aquele tanto de páginas. Então, passa a página. Pô, tá no outro dia? Passa a página. Passa a página. Passa a página. Passa a página. Porque eles têm que comer aqueles books. However many books que eles falaram que vão te dar. O 1, o 2, o 3, entendeu? E o 29. Eles vão te dar aqueles books ali naquele tempo. Se você tá assimilando ou não, é problema deles, mon amour. Mas não mesmo. O problema é seu. Então, se você não tiver aprendido, mas tá no cronograma que eles têm que dar aula tal, mas você ainda tá na 3 aulas atrás sem ter entendido nada, o que que eles podem fazer por você? Nada. Eles têm que cumprir o conteúdo programático, porque é um conteúdo pré-programado. Aqui não tem nada pré-programado. Aqui eu vou no ritmo do meu aprendizado. Eu não tenho que, na próxima vez que encontrar vocês aqui, pegar a outra historinha. Não, porque eu quero aprender essa. O que que adianta eu passar para outra se eu não tiver aprendido essa? Porque lá no curso de inglês é um finge que ensina e o outro finge que aprende. Aqui, o que eu estou fazendo para mim e para vocês e o que eu faço para os meus alunos não é fingimento. Eu vou seguir para frente quando eu sentir que eu aprendi. Se não, Maria não leva vantagem nenhuma, tá, pessoal? Então, isso é c'est vrai, muito verdadeiro. Então, vamos lá. Por isso que é errado também falar inglês em 18 meses. Não é que você vai estar sabendo nada em 18 meses. Você pode terminar os 18 meses sair de lá do jeito que você entrou, dependendo da sua base, dependendo da mentalidade que você tem, dependendo do quanto de crença limitante internalizada você tem, ou seja, bloqueio, dependendo do como você enxerga o inglês, dependendo do quanto você enxerga você mesmo, a sua autoestima, o seu senso de competência, o seu senso de eu sou capaz de aprender. Nem todo mundo tem esse senso desenvolvido. Dependendo se você faz o seu homework ou não. Então, imagina, eu sou uma professora de piano, eu tenho 2 alunos. Os dois fazem aula uma vez na semana. Um dos alunos, entre uma aula e outra, ele treina todo dia por 1 horinha. Ele consegue. Às vezes não consegue ficar 1 hora, mas meia hora no mínimo ele treina todo dia. Porque ele determinou que assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é sentar no piano enquanto a cafeteira tá passando o café e ele treina ali. Certo? Ele acorda um pouquinho mais cedo, faz esse esforço, tem esse compromisso consigo próprio, essa disciplina, esse capricho consigo próprio, ele faz isso. E o outro aluno não faz isso, um desorganizado mental que não se orienta. Aí na véspera da aula ele fala: Nossa, não treinei nada essa semana, deixa eu tentar um pouquinho. E aí ele engana ele próprio ali que aquele treininho que ele fez ali em cima das coxas tá bom. Como é que em 6 meses, 18 meses, however many meses que seja, esses 2 alunos vão ter o mesmo resultado? Não vão, então eu não posso prometer piano em 18 meses. Eu não posso prometer inglês em 18 meses. Eu não posso prometer francês em 18 meses. Por quê? Quem vai botar o aluno para tocar piano? Ele mesmo. Quem vai botar o aluno para falar inglês? Não sou eu, é ele mesmo. Se ele não fizer a parte dele, não tem o que faça. É o famoso levar o burro na água e não poder obrigar a beber. Se o burrinho não tiver a fim de beber, eu ter levado ele na água terá sido basically in vain. For nothing. Vai ter sido em vão. Então, mesma coisa. Por isso que é errado você prometer inglês, francês, japonês, norueguês, iorubá, qualquer outra língua em tantos meses. Isso não existe, isso é mentira, tá? Então, aí você vai lá e todo feliz e contente compra o curso de inglês, se matricula e tal, achando que isso vai acontecer para você? Não vai, querido. Se você não fizer a sua parte, e também tem outros fatores aí, tem que ver quão bom é esse curso também, né? Mas enfim, vamos supor que é o melhorzinho que tem. Se você não é uma pessoa consciente, então aquilo ali é muito mais um marketing para chamar atenção, para, né, ter aquela leva de gente. E aí a maioria não faz a parte deles. E aí fica um rodízio, né? Os alunos ficam pingando, trocando de curso.
E para eles tudo bem. O importante é eles te segurarem como aluno pagante a maior parte o maior tempo que eles puderem. Mas se você sair, tá outro vindo, o outro vem do outro curso, porque lá no outro curso o outro já fez tudo errado, e aí ficou frustrado, sentiu que não tá aprendendo, e aí vem, e aí. E tem uns que desistem também, enfim, né? Pelo menos esses cursos têm uma verba de marketing enorme e eles não sentem tanto assim. E aí também eles não precisam esclarecer nada disso para vocês. Vocês que se ralem. Eles não estão aí para educar ninguém com relação, para dar para a pessoa autonomia com relação ao próprio processo de aprendizado, para a pessoa desenvolver consciência, autoconsciência, né, e adquirir autonomia. Eles também não querem isso. Eles querem você achando que você tem que ficar nessa ciranda das cadeiras até o fim dos tempos, né? Fazendo inglês, mas falando que é bom, esquece, né? Muito bem. Então, mas eu aqui, eu vou para frente quando eu tiver aprendido. Agora eu senti que eu aprendi essa página? Sim, vamos lá, no seco, assim, ó. Les papas d'Eliot continuent. À la boulangerie, tu dis poliment. Bonjour, je voudrais une baguette. Pas trop cuite, s'il vous plaît, madame. Tu donnes l'argent. Tu prends la baguette. Tu la tiens bien pour qu'elle ne se casse pas. Euh, Puis, tu refais le chemin en sens inverse en restant toujours sur les trottoirs. Et tu ne caresses pas les chiens. Tu as compris? Aí, fiz tudo certinho. Então, eu aprendi. Eu aprendi. E aí, para eu não esquecer isso aqui, eu tenho que botar isso para uso. Então, o fato de eu ter decorado agora me permite, em outros momentos, digamos que você encostar a barriga na pia ali, daqui a pouco lavar meus pratinhos, lavar minha loucinha que juntou ali, eu vou ficar recitando para mim mesma. Essa é uma das maneiras de eu botar para uso. Porque se eu não ponho em uso, do desuso vai para o esquecimento rapidinho. Então, eu vou ficar falando e brincando de falar e de ter decorado, e de declamar essa historinha para mim mesma ali. Outra maneira de botar para uso é eu pegar uma próxima historinha assim que eu acabar essa, e aí vai ter coisas que tinha nessa, certo? E eu continuar francesando, continuar interagindo com o francês, porque as coisas vão começar a, né, pile up, or stack up, ou então elas vão começar a to connect with each other, blá blá blá, vai começar a juntar, vai começar a fazer sentido, e aí com o apoio, é que nem eu tenho uma mesinha que eu tô com dois pés nessa mesinha. Quando eu pego outra historinha, outro conteúdo e tal, daqui a pouco já tá ajudando a segurar essa mesinha, e uma coisa vai segurando a outra melhor, vai servindo de esteio uma coisa para outra. Tá? E é isso que nós vamos fazer aqui, por isso que se chama francês todo dia. Vamos ver mais para frente aqui. Eu acho que essa foi a última página que nós fizemos da última vez. Ah, é. Vamos lá. Elliot est impressionné. Il répond: Oui, ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend un euro, puis il ajoute: Ah, tu dis aussi: Merci et au revoir. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Nós vamos ver aqui os blocos, né? O ritmo da fala, o que que sai em qual ritmo. Então, vamos lá. Vamos botar ele para falar essas coisinhas pra gente. Elliot est impressionné. Il répond: Oui, ne t'inquiète pas, papa. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Pas, papa. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que isso aqui... Oui, ne t'inquiète. Ne t'inquiète. Pas, papa. Eu acho que é tudo... Oui, ne t'inquiète pas, papa. Embora o pas, papa. Oui, ne t'inquiète pas, papa. Né? Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Saiu assim. J'y arriverai. Vamos ouvir. J'y arriverai. J'y arriverai. Son père lui tend 1 euro. Son père lui tend 1 euro. Son père lui tend 1 euro. Puis il ajoute. Vamos ver esse pedaço. J'y arriverai. Son père lui tend 1 euro, puis il ajoute: Puis il ajoute.
Ó, então esse Szinho do puis, ele vai aparecer como um Z. Puis il ajoute. Então, prestem atenção que interessante. Isso acontece no inglês o tempo todo também, né? Puis il ajoute. Então, a separação, esses espacinhos aqui, ó, na escrita é muito diferente do da fala. Na fala é assim, ó. Puis il ajoute. Puis il ajoute. Puis il l'ajoute. Puis il ajoute. Vamos ouvir esse puis il ajoute aqui? Vamos lá. Vamos lá ouvir. Et ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend 1 euro, puis il ajoute. Puis il ajoute. Eu vou fazer até a frase do son père Luitan un erro. Deixa eu ouvir de novo. Il répond oui, ne t'inquiète pas, papa, Luitan un erro. j'y arriverai. Son père Luitan un erro. Vou botar aqui do lado. Son père lui tend 1 Son euro, père Luitan un erro. Un erro. O céu sem querer grande. Un erro. Son père Luitan un erro. Son père Luitan un erro. Eu vou botar aqui. Vai caber aqui, ó. Son père Luitan un erro, puis il ajoute. Muito bem, gostei. Que aí eu tô enxergando com os olhos o que eu tô ouvindo e o que eu tô falando. Então se torna mais nítido para mim. Vamos lá. il répond oui, ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend 1 euro, puis il ajoute. Ah, Então tu vamos dis lá. aussi merci Elliot et au est revoir. impressionné. Il répond: Oui, ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend un euro, puis il ajoute: Ah, tu dis aussi merci et au revoir. Muito bom mesmo. Então, eu vou tentar falar. Deixa eu ler mais uma vez. Elliot est impressionné. Il répond: Oui, ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend un euro, puis il ajoute: Ah, tu dis aussi merci et au revoir. Então, vamos lá. Elliot est impressionné. Il répond: Oui, ne t'inquiète pas, papa, j'y arriverai. Son père lui tend un euro. Son père lui tend un euro, puis il ajoute: Ah, et tu dis aussi merci et au revoir. Ah, tu dis aussi, né? Tu dis aussi. Então, tranquilo essa parte aqui também. E aí, essa técnicazinha de fazer escrever o que a gente ouviu, né? Como a gente escreveria, né? Com os pesos que a gente atribui para cada letra, com o valor sonoro que a gente atribui para cada letra, e percebendo como que as palavras se acomodam, se juntam, se separam na fala e como é de fato diferente de como a gente escreve, né? Na escrita, as palavras se separam por unidades de significado. Na fala, elas se juntam ou separam por unidades de som, um tanto de som que sai junto. E não é necessariamente igual a separação das unidades de significado, que são o que é considerado na hora de escrever. Então é importante a gente perceber isso também, certo? Facilita a gente aprender a falar e não só ler e decodificar os significados. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos para frente. Ah, na verdade, deixa eu pensar aqui uma coisa. Eu tô pensando aqui, aí vai vir agora uma outra parte. Então, eu não quero que essa sessão de estudo de hoje fique muito grande. Eu vou parar aqui. Foi a nossa revisão, tá? Esse chapitre 2, eu não achei o áudio. Também foi uma coisa que também eu perdi muito tempo ontem procurando esse áudio do chapitre 2, não achei. Não tem importância. A aula que eu dei ontem, que ficou com a imagem da câmera aqui toda cor-de-rosa, e aí não é tão bom, e eu até já deletei,
48 minutos de aula, foi eu fazendo já o chapitre 3. Por que que não faz diferença? Porque aqui a gente vai só deixar de saber o que que o Eliot fez e o que que ele deixou de fazer. Mas isso não impede a gente de assimilar, aprender, absorver, receber, se apropriar do tanto de francês que está no chapitre 3, tá? Que é o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro. A gente vai vir aqui para o chapitre 3 e esse francês que está aqui, a gente vai aprender ele. Então, não faz diferença. Como eu falei para vocês, não faz diferença o prato de comida que está na nossa frente. Tem dia que a gente come um negócio maravilhoso. Tem dia que a gente come um arrozinho com ovo, um milhozinho de lata, um negocinho assim mais simples, mas não tem problema. O negócio é a gente comer, certo? Tem dia que a gente come um lanche mais bonito, tem dia que a gente come um lanche, um pãozinho com manteiga, um café com leite, né? O negócio é a gente estar comendo. Então a gente não faz distinção aqui. A gente pega a nutrição que é colocada na nossa frente, a gente agradece e recebe. E pega pra gente, processa aquilo, digere aquilo e se nutre e se beneficia, certo? É o que nós vamos fazer. E aí, quando a gente acabar, a gente vai para uma próxima. Tendo aprendido de fato as coisas que estão na historinha. Quando é que eu posso dizer que eu aprendi? Quando eu peguei elas para mim. Elas são minhas, aí agora eu posso usar. Se elas não são minhas, se eu só vi que nem um carro que passou e aí foi embora e eu não reparei se tinha 2 ou 4 portas, se era cinza chumbo ou azul petróleo, ou verde musgo, ou preto, se tinha uma pessoa no banco do passageiro, quanto menos anotar a placa. Ver, só para saber que existe e depois não saber mais, não é vantagem nenhuma. A gente tem que ver de uma maneira que a gente pegue aquilo pra gente, fique sendo nosso. Porque daí, quando o negócio é nosso, a gente pode usar. É igual ir no mercado, pegar um negócio que não paguei ainda, dar pro meu filho. Eu posso? Não posso. Não fiz ser meu ainda, eu tenho que fazer ser meu. Então aqui eu tô pegando o francês que tá aqui na minha frente e pegando ele pra mim. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. De outro jeito, é fingimento, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês estejam gostando. Por favor, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e comentem. O que que vocês acham que está rolando legal nas aulinhas? O que vocês acham que poderia melhorar? Comentem tudo que vocês acham importante, certo? E fiquem imbuídos da missão, tenham fé, tenham senso de propósito. A gente vai sair dessa jornada, dessa empreitada, falando francês. E aí, a gente se torna uma pessoa, é uma transformação pessoal. Porque uma pessoa que fala francês é diferente de uma pessoa que não fala. Então, a gente vai estar virando uma versão new and improved, nova e melhorada da gente mesmo, né? E isso é muito legal e vale muito a pena. Então, façam aí a parte de vocês, venham sempre, acompanhem a aula e a gente também vai melhorando, né? Tanto o nosso entendimento do francês, o nosso domínio do francês, a nossa familiaridade com o francês, quanto aqui também a fazeção, a produção, o doing of the videos here também vai improving slowly but surely, vai melhorando sempre, pode ser gradual, mas é certo que quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente vai ficando em fazer aquilo ali, né? E é isso, pessoal. Espero que esteja sendo legal para vocês. Para mim está sendo excelente. Estou me sentindo assim. Nossa, eu tô me sentindo muito, sabe? Able to French. Tô achando o máximo. E vejo vocês então amanhã.